Bem, acompanhar a Muniz, não sei nem o que falar direito, mas antes que eu esqueça, não falei ainda, mas tem uma tarde de autógrafo, na qual a Maria Helena, o Carlos, o Sérgio Bianchi e o João Estadeu vão lançar um livro aqui do lado, daqui a pouquinho. Então não esqueçam, depois do final da palestra do Início André, vir ali do lado e participar desse evento, que vai ser bem bacana também. Eu sei, bem, diante disso, eu sei que ele não gosta de elogio, que ele fica sem graça, que ele não me olha, que ele fica com ele. Mas o problema é dele. Assim, o que me lembra o Muniz falando é um pouco o choque que muitos estudantes de filosofia têm ao ler os textos do Heidegger, né? É teu? Não. Que é o choque que muita gente... É assim, né? Logo quando eu tô falando. Tô brincando, né? É o choque que os estudantes de filosofia têm quando leem um texto do Heidegger, né? O que é filosofia. Eu não sei se você pensou nisso, né? Mas você quis fazer uma provocação com o fim do jornalismo, né? Eu te conheço um pouquinho. Então, essa provocação que ele está fazendo a gente não é para assustar de que as nossas profissões estão acabando e nada do tipo, mas é instar que nós fazemos parte de algo que é coletivo, que nós somos cidadãos e, então, nós estamos fazendo parte da instituição que é tão interessante e bacana, a gente faz parte de algo coletivo. Eu acho que essa é a questão que o Muniz quis trazer para a gente. Na verdade, por mais que as técnicas existam, o que diferencia a gente do mercado de trabalho, como ele falou, o que nos diferencia como acadêmicos, é essa capacidade de refletir de forma coletiva. É recuperar essa dimensão de cidadania. Essa provocação dele mais importante que eu acho que ele traz para a gente. Recuperar essa questão de estar, você pode falar de uma ágora, de um certo ethos coletivo, o que for. Né? Essa questão que, na verdade, preocupou o Muniz, acho que desde quando ele começa a pensar lá no final dos anos 60. Mas isso talvez seja mais claro que isso. E é esse lugar, a faculdade, é nesse lugar, nesse momento especial, que a gente recebe uma figura como o Início André, mas como recebe outras pessoas importantes, é que existe a nossa dimensão mais importante da faculdade, que é fazer pensar juntos. É como nós nos tornaremos verdades profissionais, você pode ter certeza. Eu ponho a mão no fogo, espero. Eu ponho a mão no fogo por isso. É a capacidade de pensar, de ser criativo e de entender que a nossa dimensão como comunicador, né, você vê o ramo, a capacidade de um Muniz de articular coisas das mais diversas, de biologia, de filosofia, de sociologia, de jornalismo, de outros conhecimentos, a capacidade de articular e ter um pensamento original. Mesmo que você não concorde com tudo que ele faz. Mas isso é o que, na verdade, a gente pensa, né, enquanto comunicador, né, a capacidade de refletir. Então, essa provocação que o Muniz faz, brilhante como ele sempre é a nossa capacidade de recuperar, de nunca esquecer que a gente tem um lugar muito especial aqui. Você pode falar, né? Um lugar muito especial na faculdade. Um lugar que a gente vai se preparar, criar nossas ferramentas e construir um lugar coletivo melhor. Né? A nossa instância de cidadania. É isso que eu aprendi muito com o Muniz nesses 4 anos que eu conheço ele também. Mas, enfim, essa era só a minha consideração que eu queria fazer. Agradecê-lo, claro, né, pela gentileza de vir aqui. Agradecer a Faixa por essa oportunidade. Agradecer a Maria Helena por direcionar isso, a Letícia Ramos, a Maria Paulina, a todos os meus colegas que são brilhantes também, que me fazem ter orgulho de trabalhar aqui. E agradecer, é claro, mais uma vez a ele, né? De forma muito simples, ele expõe, mesmo que a gente não entenda todas as palavras, eu não entendo o que ele fala também, não. Eu sabia que precisava ficar ligado. Mas ele explica pra gente o que ele está querendo dizer. Não tem um dia, não tem um momento que eu não esteja perto dele que eu aprenda alguma coisa. E é bom que esse aprendizado que eu tenho, que outras pessoas têm, que possa ser jogado para vocês. Eu espero que vocês possam guardar isso no coração de vocês. Bem, eu queria abrir então para debate, né? Quem quer fazer alguma pergunta, quem quer fazer alguma consideração em relação ao que o Muniz André
Deixa-nos. Eu vou pedir para quem fizer a pergunta ficar em pé, ok? Porque nós estamos gravando para colocar depois a disponibilidade dessa palestra, vai ficar disponível nos canais da TV Faixa no YouTube, tanto no Vimeo quanto no YouTube. Está em transmissão agora ao vivo, mas nós vamos manter lá. Então, para que o Gabriel possa captar a imagem de quem está falando e a gente poder pegar a pergunta com qualidade, tá bom? Quem é que quer fazer a pergunta? Mestre, boa tarde. Eu queria parabenizar a mesa pelo evento e fazer uma questão. Será que hoje dá para a gente pensar, ainda é válido, pensar numa ideia de projeto nacional, tendo em vista essa incompatibilidade que você falou entre essa nova ecologia da mídia, que essa nova ecologia sensível e a política tradicional? Onde é que entra a ideia de nação para o Brasil nessa história, tendo em vista aí a desigualdade brasileira, né, essa chaga estrutural, e a relação com essa democracia liberal que está desmoronando, mas que, de alguma forma, no Brasil nunca existiu exatamente, ou teve pouco tempo de vigor, porque ela convive com um baixíssimo índice de cidadania, né, e com uma cultura política de autoritarismo muito enraizada. Então, como é que dá para pensar projeto nacional tendo isso em vista, pensando também que no Brasil o jornalismo nunca foi exatamente republicano e sempre andou de mão dada com essa trajetória de autoritarismo. É isso. Olha só, o Império brasileiro, quer dizer, os dois imperadores, eles, quando acabou o Império no Brasil e a República, você pode fazer um balanço. O Império tinha dado ao Brasil Estado e Nação. A ideia de Estado e Nação foi dada pelo Império brasileiro. Dom João, não Dom José, Dom Pedro, dois Dom Pedro, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas o Império não terminou sem que desse ao Brasil, ou visse no Brasil, povo. Diferente dos Estados Unidos, onde sociedade e Estado foram se formando juntos, e povo e Estado apareceram. E o povo sempre foi uma coisa enigmática aqui no Brasil. Por isso que todo o modernismo, toda a literatura, estão comemorando Terra em Trânsito, por exemplo, até Glauber Rocha, o grande mistério no Brasil, sabe o que era o povo brasileiro? Mas Joaquim Nabuco disse, olha, os negros deram um povo ao Brasil. Essa é uma das melhores frases de Joaquim Nabuco. Porque povo não é população. Povo é um princípio organizador de população. Povo é um princípio político, de onde se extrai significações importantes para a nação. Então, vejam só, a ideia de povo que perseguiu o Brasil e que fundamentou, em determinado momento, um projeto nacional popular, existia o Getúlio. Exatamente na ditadura getulista. Porque a ideia de povo apareceu em Getúlio, não porque Getúlio fosse realmente um teórico político, além de governante, que Getúlio queria, efetivamente, precisava de um operariado consciente para fazer a indústria nacional. E aí apareceu, deu importância à educação, foi a única vez em que a educação pareceu se juntar a um projeto popular, a povo, pareceu ser a um projeto nacional, um Gustavo Capanema, que era integralista, tanto era meio fascista. Fora daí, depois disso, desapareceu a ideia de projeto popular. E a República foi tomada por essa coisa que é o patrimonialismo, sempre foi um país patrimonialista, uma distinção entre público e privado, e o país dominado por algumas famílias, né, que sucediam no poder, inclusive na mídia. A mídia ainda a imprensa brasileira é apanágio de 9 famílias, são as famílias que multiplicam. Então, eu não vejo condições de falar
num projeto nacional popular aqui no Brasil, a menos que se refundasse a República, a menos que houvesse uma refundação da República. Nós somos um país caracterizado por uma desigualdade social monstruosa, enorme, os países mais desiguais da América do Sul, da América Latina, com elites patrimoniais, parece até agora intocáveis, escandalosas, obscenas, que estão aparecendo agora nesse escândalo, nessa coisa toda do Lava Jato. Eu não vejo condições políticas de se falar em projeto nacional popular. Eu não vejo. Nesse sentido, eu acho que nós estamos indo pior do que estarmos não sou entusiasta do PT, não, mas que nós estamos piores, estamos, né? Então, eu lamento não poder lhe dar uma resposta, mas eu sei que você já estava pensando nisso quando perguntou. Eu estou só confirmando o que está por trás de sua pergunta. A gente conversou isso terça-feira, você lembra? Por acaso, né? Então, boa tarde. Queria parabenizar, então, aí o professora Paulina, o Gabriel, a presença do Muniz, nossos colegas professores. O Muniz, ele vai sempre ditando e provoca a gente em vários campos. Acho que a grande barata é a provocação, né? Essa realidade nos remete para isso. Eu estava lembrando de um papo que a gente teve no encontro com o Ricardo Cavalcante, uns anos atrás, quando você falou que o ódio é diferente da violência, né? Na questão. E eu achei super interessante você trazer hoje essa dicotomia antropológica para as questões atuais, quando nas redes sociais isso também se acirra entre consumidores e cidadãos, né? E a cidadania, como é que se trabalha isso. Outra questão importante é que também eu lembrei daquele encontro que você falou que a questão da pós-modernidade, que seria no sentido seu de definição de pós-modernidade, seria aquilo que está após a ordem tradicional. Então, é uma questão moderna. E eu vejo que esse embate ele continua claramente, fortemente, entre o hipermoderno e o pós-moderno. Você falou agora há pouco dos franceses, o Manfezoli aí no jornal, os outros, acho que o Lipovoteschi também tem essa discussão que dava uma polêmica com o Bauman. E aí é interessante quando eles falam da questão da morte possível, desse pós, como passado de morte, da política. Num país como o nosso, como o Gabriel falou, que esse autoritarismo vem desde a colônia, e que nós nunca tivemos um processo mais instante definido como cultura de política, porque há uma diferença muito grande entre política de Estado e política de governo. Então, raros instantes nós tivemos política de Estado, que é onde se aproxima, no meu ponto de vista, de uma cultura da política como cultura, e não somente política de realizações de questões de governo. E talvez isso que chamou a atenção, que isso você, no seu discurso, você coloca bem isso fortemente, quando essas questões tiram a questão política da discussão, que portanto, tira a cultura da discussão da internet, tira a discussão disso, e eu vejo que eles começam a atacar os pontos aonde, naqueles instantes, que nós tínhamos construído uma questão de cultura, por exemplo, a Previdência, a escola, tentando tirar a questão da escola sem partido, quer dizer, começa-se a atacar aqueles pontos aonde ainda tinha uma resistência a isso tudo. Mas, na verdade, o que eu queria mesmo perguntar não seria exatamente isso, seria a questão, como é que você vê hoje a questão da sociedade cultural com a sociedade política, só para provocar mais na questão de Estado-nação, porque, já que se fala dessa reinvenção, que nós temos que reinventar não só a República, mas se reinventar o jornalismo e reinventar a sociedade. E acho que é uma diferença muito grande para nós que temos essa questão da sociedade cultural diversificada, como você falou da diversidade o tempo inteiro, as questões das etnias, e essa sociedade política que eu vejo um olhar sem essa construção cultural. É isso que eu achava que seria importante para os meus alunos aqui de cultura hoje. Olha, daria um papo. Eu vou dizer, normalmente os políticos brasileiros, a grande classe política brasileira, é semi-alfabetizada. Você tem grandes figuras, mas você estava falando, eu me afastei um pouco com isso. Eu estava lendo ontem o livro de
eu tenho um aluno de doutorado que é um excelente jornalista e acabou de fazer e me deu de presente um livro que ele fez agora sobre Tancredo Neves. É grande, é enorme, são 600 e tantas páginas, mas eu disse, não. Aí comecei a ler e achei tão divertido. E tem a ver com o que você perguntou. E ainda onde eu estava vendo o seguinte, o Benedito Valadares, que é aquele grande político, que é uma das figuras, grandes figuras da política mineira, ele manda uma vez uma carta para o Tancredo, e foi pela primeira vez nos Estados Unidos, e onde ele conversa a surpresa dele, e diz para cá, olha, o inglês que falam aqui nos Estados Unidos não é igual daí do Brasil, não, né? Aí, ele tinha estudado no ginásio, eu acho que em Minas ficou muito surpreso que nos Estados Unidos se falasse o inglês bem diferente daquele que ele tinha aprendido no ginásio, que não entendeu nada lá também. E aí eu acho que o Tancredo comentou isso com alguém, e os inimigos políticos queriam então essa carta, que é para acabar com os sujeitos. Mas o Tancredo, claro, que depois se arrependeu de ter falado, mas nunca entregou essa carta, essa coisa. Que também nunca foi grande coisa, esse Tancredo Neves. Foi um político em cima do muro, sempre foi o prefigurador do PSDB antes, conciliador. O nome dele já quer dizer isso, Tancredo é conciliador em alemão, no alemão antigo, né? Eu acho, portanto, que essa classe política brasileira só teve compromisso com o seu grupo familiar. Portanto, apesar de acentuar a questão da desigualdade, desse abismo entre pobres e ricos no Brasil, eu acho que o grande livro brasileiro, eu tinha falado sobre isso, é o livro do Fauro, Os Dons do Poder, onde mostra que nós continuamos, 500 anos depois, fazendo com que o poder se transmita para famílias. Né? Não há um grande político brasileiro que não tenha sido cooptado ou por casamento, tenha chegado onde chegou por casamento, né? Celino, por exemplo, ou por compadrio, né? Ou por grupo, ou por cooptação. Os mecanismos de transmissão do poder continuam patrimoniais, continuam patrimonialistas. Então, a cultura política é uma cultura clânica, familiar, né? Incompatível com a vida da República e com a realidade do povo. O país cresceu muito. Então, o divórcio hoje aqui é diferente do divórcio que o Maffesoli falou, divórcio francês, mas é um divórcio também. Há um absoluto divórcio entre a realidade da classe política e a realidade da população. Só que a indiferença aqui se virou para o ódio, e um ódio tão grande, a indignação é tão grande, que as pessoas começam a amar os tiranos. De repente você vê nas pesquisas as figuras mais tristes, mais cretinas, mais asquerosas, e que no poder representariam a tirania, o retorno do nazifascismo, sendo votadas, sendo acolhidas. Né? É como de repente nós vemos que o ódio se transforma no amor do mal. Mas é essa a resposta. Eu acho que no que diz respeito à classe política, talvez tradicional, não é a questão do mal. O mal que está ressurgindo agora na figura do nazifascismo anacrônico. É a questão do banal. É a questão do banal. Talvez o banal seja o mal do século agora. A Hannah Arendt fala também. Né? A Hannah Arendt também fala. Só que não é o mal, aqui é o banal. Olha, eu vou ter que ir aqui, porque eu tenho um... Deixa eu só... A gente cabe. Pois não. Boa tarde, professores. Meu nome é Débora Leão. Diferente do professor Gabriel e do professor Sadia, eu sou aluna. Eu sou do 5º período de Publicidade e Propaganda. E, por causa disso, o centro da minha pergunta vai ser justamente a publicidade, diferente do jornalismo, como a gente está falando. Eu falo de propaganda porque eu penso que jornalismo e propaganda e relações públicas, tudo,
formam uma coisa só, uma amálgama só, é comunicação. Tanto que o curso é comunicação social e depois a gente decide, né, mais ou menos o que a gente quer fazer. Pois bem, o senhor falou muito de jornalismo, o senhor falou muito de como o jornalismo tem se transformado, mas eu acho que a gente também pode traçar um amálgama com a publicidade. O jornalismo, em certo momento do seu discurso, você falou que ele sempre foi um subproduto, ou andou sempre muito junto do liberalismo. Corrija-me se eu estiver errada. E eu pensei em certo momento que isso chegou a ser não um ataque, mas a gente pode fazer um paralelo, traçar um paralelo, que se o jornalismo está em decadência e ele sempre andou próximo ao liberalismo, o liberalismo está em decadência com ele. A publicidade, dessa forma, na verdade, ela é um mecanismo do capitalismo, do sistema, de manipulação do sistema, de manipulação de mentes, etc. Você acredita que, já que o jornalismo está em decadência, ou em transformação, não, talvez a palavra certa não seja decadência, seja transformação, como você postulou, a publicidade também esteja como manipulação, como produto do sistema, e se o liberalismo está em decadência ou em transformação ou chegando a cair, o capitalismo também esteja em transformação e vá ser modificado no futuro? Nossa, a pergunta aí é Fácil essa pergunta. É programa com um ano de... Olha, eu achei que fosse mais simples, hein? Mais simples do que... Esse do capitalismo eu vou deixar de lado porque seria muito longo, né? Claro, o capitalismo tem mutação. O capitalismo agora é financeiro. Ele não é a mesma forma de acumulação capitalista, por exemplo, de antes dos anos 70, século passado. Nós estamos em pleno turbocapitalismo financeiro, com todas as crises que possam aparecer, mas nós estamos sob o domínio das finanças, sob a égide das finanças. E isso tem consequências culturais muito grandes. Mas, com relação à publicidade, não vejo a publicidade como decadente, nem em decomposição, não. Eu acho que o discurso da propaganda, por assim dizer, que é maior do que o da publicidade, é muito antigo para emergir, porque ele não nasce com o capitalismo, nasce com a igreja, né? O discurso do convencimento, da persuasão de massa é a igreja. A igreja, efetivamente, o cristianismo só se tornou popular com o espetáculo da missa, depois com a Contra-Reforma, quando efetivamente as grandes discursos de convencimento de massa se espalharam pelo mundo. A publicidade nasce daí. E eu acho que isso é mais forte do que as transformações técnicas, ou mesmo as transformações liberais do que o jornalismo atravessa. Então, apesar da dificuldade de a retração de agências, a eventual retração dos capitais de investimento publicitário, eu diria que se tem uma coisa que permanece mais sólido do que o jornalismo, é a publicidade. Não sou especialista nisso, mas é a minha suspeita, de que a publicidade permanece intocável, não em suas formas de realização, porque a forma de criar, de fazer, de targetar, como ele diz, fazer target do público, isso está mudando com a internet. Mas como organização, eu acho a publicidade mais sólida do que o jornalismo, entendeu? Obrigado. Bom, antes de finalizar, né, esta sessão aqui, eu gostaria de passar às mãos do senhor, professor, um livro com a biografia do professor Hélio Alonso, fundador da Faixa. Passar também em suas mãos um brinde assim, bem modesto, que são os anais com os resumos da jornada, que os alunos apresentarão, e também um certificado de agradecimento, que demonstra o agradecimento da Faixa, a sua presença aqui hoje. Tá? Obrigada a todos, então, para finalizar.